Vem cá, você se compara com os outros? Você toma decisões baseadas no que faz sentido pra você ou no que faz sentido para os outros? Parou pra pensar, né? Então se liga nesse papo de rede. Meu nome é Herbert Paulo e eu tenho hoje 31 anos. Quando eu me mudei aqui para o Ceará, eu tinha mais ou menos entre 29 e 30. E para quem é da minha geração, né, para quem tem mais ou menos aí a minha idade, eu acho que ficou muito no nosso imaginário coletivo aquela frase do filme De Repente 30, que é 30 anos é a idade do sucesso. E aí, aos mais ou menos 30 anos, eu decidi fazer uma grande mudança na minha vida, né? Que foi essa mudança de morar numa cidade grande que é São Paulo para morar aqui no interior. E quando eu tomei essa decisão, que eu comecei a comunicar às pessoas que estavam à minha volta ali em São Paulo, eu ouvi muitas coisas do tipo: Meu Deus, mas por que que você vai fazer isso? Você, nesse momento profissional, vai sair de uma cidade grande, onde tudo acontece, né? Os grandes salários, as grandes empresas, e você vai fazer o que no interior do Ceará? E eu não discordo em partes disso que foi dito, né? Eu acho que, de fato, não tem como comparar uma pessoa que trabalha na área da comunicação, que é o meu caso, as oportunidades que eu tinha em São Paulo em relação às oportunidades que eu tenho aqui. Aqui, de fato, paga-se muito menos, né? Para quase todos os serviços. Então, nesse quesito, eu não discordo tanto. Só que isso me colocou muito a pensar no que fazia sentido para mim. Por que que eu estava tomando aquela decisão? E quando eu decidi isso, eu vim muito em busca de uma aproximação com a minha família, com a minha ancestralidade, de poder ficar perto das pessoas que eu amo e que estão por aqui. Eu vivi minha vida inteira em São Paulo, então eu decidi que naquele momento, depois da pandemia, era a oportunidade que eu tinha de vou experimentar uma coisa diferente, né? Para mim não fazia mais sentido ficar numa cidade grande, né, cheia daquele caos, daquele movimento. E aí, recentemente, eu vi a Anitta dando uma entrevista para um podcast americano do Jay Shetty, e ela fala um pouco sobre o quanto a gente vive muito se comparando com o outro, e o quanto a gente sempre depende dessa visão que o outro tem sobre a nossa vida, ou que a gente tem sobre a vida do outro, né? Tem aquela frase, a grama do outro é sempre mais verde do que a nossa. Então, realmente, assim, isso, se a gente for entrar por essa espiral, eu acho difícil a gente sair. Porque isso paralisa a gente, né? Se você fosse comparar em relação ao outro, o outro não partiu do mesmo lugar que você. Muitas pessoas falam em meritocracia, e eu não acredito nisso, obviamente, né? Porque eu acho que as pessoas, por partirem de lugares diferentes, vão ter oportunidades que são completamente diferentes. Inclusive, acho que se eu tivesse crescido aqui no Ceará, minha vida hoje seria outra completamente diferente. Por mais que eu tivesse tentado buscar, talvez, sair daqui para uma cidade maior, eu com certeza não seria o Herbert que vocês conhecem hoje. E aí uma das coisas que eu fiquei pensando é, caramba, se até a Anitta tem a projeção nacional, todo o sucesso profissional que a gente enxerga, né, tanto aqui dentro do Brasil quanto fora, sente essa necessidade interna ali de se comparar, né, e se perde um pouco nisso, imagina pra gente que não vive sob esses holofotes como ela vive. Então, se a gente viver o tempo inteiro prestando atenção na conquista do outro, mesmo dentro da nossa carreira ali, né, tipo, Ah, eu sou professor e aquele professor conquistou coisas que eu não conquistei. Por quê? e aí se eu perder tempo e energia pensando sobre isso, eu vou perder tempo e energia que eu poderia estar investindo em me tornar um profissional melhor, em me aperfeiçoar, em melhorar, né, o contexto onde eu vivo, que é a única coisa que eu tenho controle sobre. E aí eu tentei gravar esse vídeo na semana passada e eu não consegui. Eu gravei, sentei para editar e falei, cara, o vídeo não tá encaixando, acho que não tá fazendo sentido o que eu tô falando. E na verdade eu acho que eu fiquei me sentindo mal, porque eu duvidei da escolha que eu fiz, pensando em tudo que eu tava pensando enquanto eu tava falando, enquanto, né, eu tava gravando o vídeo. Porque eu me perdi de novo, eu esqueci o porquê que eu tinha tomado as decisões que eu tomei, e por que que eu tô onde eu tô hoje, porque eu achei que era melhor levar em consideração o que as pessoas estavam vivendo fora da minha vida. Eu fui para São Paulo recentemente, e aí eu vi a maioria das minhas amigas ou pessoas que trabalharam comigo ganhando salários bons, tendo oportunidades ali profissionais que hoje não tenho pela distância, talvez. Conversando até com uma das minhas amigas, ela falou: você tá enganado, porque quem tá ganhando toda essa grana possivelmente tá gastando toda essa grana para manter o padrão de vida que uma cidade grande demanda, na verdade. E é isso, assim, de que vale eu perder tempo pensando se a vida do outro tá fazendo sentido em relação à minha, sendo que eu não tô passando pelas coisas que essa pessoa tá passando e
eu estou tendo hoje aqui uma qualidade de vida que, assim, não se compara à que eu tinha em São Paulo. E por que eu não dou valor para isso? E aí eu fiquei pensando que a gente toma decisões, a gente mede o nosso sucesso a partir das conquistas profissionais. Então, quando eu tomei a decisão de vir morar aqui, porque para mim fazia sentido estar mais próximo da minha família, por exemplo, em algum lugar ali, eu acho que eu me sentia como se eu estivesse perdendo muita coisa. Como se eu fosse fraco por tomar uma decisão que estava baseada numa questão pessoal. Veja, eu não sou um ser humano, eu vou levar em consideração o quê? As questões que estão externas ao meu corpo, a minha vivência, ou eu vou levar em consideração o que eu estou sentindo? Buscar ser um ser humano melhor na nossa sociedade, né, como pessoa, às vezes não tem tanto valor. Porque a gente, né, vive sobre uma lógica do capitalismo e só de produzir, produzir, produzir dinheiro e mais, cada vez mais, porque parece que quem tem, quanto mais tem, mais quer ter, é falho, porque perde quando entra no lugar da nossa humanidade. Porque isso não preenche a gente. Veja, eu falo isso de um lugar também de uma dor, de certa forma, porque, óbvio, eu sei que o dinheiro é muito importante para te ajudar a realizar sonhos, desejos e muitas coisas. Só que de que adianta? Tinha vivido vários anos anteriormente com tudo isso que eu tô falando pra vocês que as pessoas que moram em São Paulo têm, só que assim, me preencheu o suficientemente? Não. Então por que que eu tô ainda me permitindo me perder no que eu achei, no que eu percebi que era melhor pra mim, porque eu tô olhando pra vida do outro? Porque eu tô me comparando com o outro. E aí hoje eu me questiono, mas se eu recebesse uma proposta profissional, assim, irrecusável, um salário altíssimo, mas pra ir morar em São Paulo, o que que eu faria? Hoje, eu não voltaria pra São Paulo. Com muita dor no coração, veja, porque às vezes é difícil não levar em consideração só aquela conquista profissional, só o dinheiro que isso vai te trazer. Só que eu acho que é perder tanto, não podendo estar aqui onde eu tô hoje, que hoje pra mim não faz sentido. Assim como algumas mulheres, por exemplo, escolhem a maternidade ao invés da profissão, infelizmente, porque a gente sabe que o mercado de trabalho não é fácil para ninguém, e para mulheres muito menos, né? Com salários menos competitivos, com menos oportunidade mesmo para quem quer ser mãe, por exemplo. E aí, às vezes, as mulheres têm que abrir mão de um sonho que é a maternidade para poder ter a carreira, ou abrem mão da carreira para ter a maternidade. E a forma como a gente vive hoje faz parecer que o certo é tomar decisões a partir da questão profissional. E a vida do outro vai sempre parecer mais perfeita, porque a gente não está sentindo e passando por tudo aquilo que aquela pessoa está passando. Então, é preciso repensar. E o que eu fiquei pensando é que talvez se comparar faça parte da natureza do ser humano. Talvez a gente não vá viver em algum momento onde a gente vai parar de se comparar com o outro. Acho que a comparação vai existir. Então, a gente sabendo disso, o que a gente faz a partir daí? Como é que eu posso me fazer sentir melhor sabendo que a comparação vai estar presente? E aí eu estou tentando criar ferramentas que fazem sentido para mim, que é, quando eu vejo que eu estou preso nessa espiral, a primeira coisa que eu faço é, calma, respira. Às vezes, eu não consigo respirar, tá? Às vezes eu só entro em posição fetal mesmo e fico, por que eu tomei essa decisão? Mas, quando eu respiro mais fundo e falo, calma, vamos dar um passo para trás e vamos olhar essa situação por completo. Aí eu me pergunto, o que faz sentido para mim? Por que eu tomei essa decisão? Por que aquilo fez sentido para mim naquele momento? Isso ainda tá fazendo sentido para mim hoje? Por que eu tô querendo isso? Eu tô querendo isso porque eu quero de fato ou porque eu tô me comparando com alguém, eu tô vendo que eu não tenho aquilo ou nada parecido e aí eu só quero ter aquilo porque eu não tenho? São essas algumas das perguntas que eu me faço para tentar me lembrar do que eu preciso naquele momento. Você já parou e pensou, o que eu fiz da minha vida? Por que eu fiz isso e não fiz aquilo como aquela pessoa que estava ali? Provavelmente sim, né? Comenta aqui embaixo qual foi o último momento que você se pegou nessa espiral de pensamento que não é muito positiva. Se o que eu falei aqui nesse papo de rede fez sentido para você. Não esquece de se inscrever, de seguir para ter mais conteúdos como esse e de me contar aqui, ó, nos comentários o que você achou de todo esse papo. Um beijo e até o próximo Papo de Rede.